Mau. Foda-se. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Carburador, eu sou o Telmo Ramalho e hoje temos este Saab 99 de 1969. Um carro muito especial para mim. Sempre trabalhou, atenção. Está tudo bem, isso faz parte, estamos aqui à espera. Estamos à espera das pessoas que. Está tudo bem? Tá, tirando, estou cheio de calor, o carro ficou sem gasolina, estou Com despenteada. nada, isto é de propósito. Telmo, tu queres um gajo improviso? Como é que é? De improviso, como é que é? Hã? Está controlado. Tá? Já temos solução? Isto agora entra aí gasolina, depois vou meter mais um bocadito e seguimos a nossa vida. Claro. Vamos. Espera, filha, eu não vou. Ainda vais à quinta? Ou vais já Não, às Cavas? vou. Então hoje passas lá? Vou à quinta hoje. Então digam, mas o que é que se passou? O que se deu aqui com a viatura? Não, pá, Eu vi-o ali a passar em baixo, Sim, a sim, apitar. Isso foi o gastou. estava a andar, não, jogou mal mas está controlado, está a andar. Está tudo. Está a andar. Oh, man. Calma, está bem? Vamos lá começar? Vamos lá começar ou não? Bem pessoal, como viram, o nosso Saab tem uma personalidade muito forte. De vez em quando não lhe apetece e então faz estas birras. Mas pronto, não é sempre. E por isso temos esta relação de amor-ódio. É esta relação que eu tenho com ele, uma relação de amor-ódio. Mas pronto, foi o carro que eu escolhi para o casamento e é com ele que eu tenho que saber conviver. O nosso Saab é de 1969, tem um motor 1700 refrigerado a água, de 4 cilindros em linha, que debita à volta de 86 cavalos. Este debita menos, que já está cansado. Saab são as iniciais de Svenska Aeroplan AB, uma empresa sueca criada em 1930 com fins militares e especializada na construção de aviões de combate. Em 1940, a Saab decide diversificar o seu negócio e inicia a produção de automóveis. A sede da Saab era em Trollhättan, uma cidade sueca na região da Gotalândia. Construído na Suécia e na Finlândia, o nosso Saab 99 foi desenhado por Sissin Svensson. Svensson projetou para a Saab 5 modelos de carros, entre eles o nosso 99. Inicialmente, ele foi contratado pela Saab para projetar aviões durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro 99 foi mostrado ao público em 1967 e em 1968 foram construídos poucos mais de 4.000 carros destes. Mas em 1969 é que foi o grande boom deste carro. Eu quero lhe chamar o Baby Boom do 99. Foi aí que este carro cresceu. E eu imagino aquela gente maluca, os nórdicos malucos, a fazer 99s em barra. Pumba, ali chapa. E o Baby Boom, 99. Só carros. Pumba. Nórdicos. O nosso 99 esteve em produção entre 1967 e 1984 e não teve apenas um sucessor, teve 2 sucessores. O primeiro foi o Saab 900, que por acaso, por estranho que pareça, esteve em produção ao mesmo tempo
que o 99, portanto estavam os dois carros a ser produzidos em simultâneo durante alguns anos. Mas em 1984 aparece o Saab 90, que na verdade era um modelo muito mais parecido ao nosso 99, mas que acabava por ter bastantes partes do Saab 900. Lá está, era uma orgia de peças e os carros. Mas que é que eu agora só estou a falar em sexo, pá? O Saab 900 surge em 1978 e em 1984 é produzido o último 99, sendo substituído pelo Saab 90. O modelo 90 acabaria por desaparecer em 1987, deixando assim espaço para que o 900 continuasse a ser produzido até 1998. Para equipar o nosso 99, os engenheiros da Saab escolheram o motor da Triumph, o bloco de 1700 cm3, que era o mesmo bloco que equipava os Triumph Dolomite. Mas este motor tinha uma ligeira alteração no carburador. Este motor tem um carburador Zenith Strongberg, mas que estava adaptado para este motor, portanto tinha esse upgrade. Os engenheiros da Saab ainda criaram alguns protótipos do nosso 99 equipados com motores V8 Triumph Stag. Mas esta ideia do V8 foi posta de lado e os engenheiros voltaram aos motores Triumph 4 cilindros em linha modificados para 2000 cm3, mas adicionaram um turbocompressor de 7 bar e injeção eletrónica Bosch. E assim nasceu o Saab 99 Turbo. Pessoal, mas vamos voltar aqui ao nosso Saab 99, vamos voltar a falar deste modelo. Vamos falar aqui do interior, vamos parar aqui para falar então do interior deste carro. Ora então, aqui dentro, no nosso 99, vamos começar pelo volante. É um volante característico dos final dos anos 60, fininho, com 2 braços e com a marca Saab bem presente aqui no centro do volante. Os manómetros, eu digo-vos, eu adoro estes manómetros. O design é um design simples, mas que a mim me atrai muito. Temos aqui do lado esquerdo temos a temperatura, temos a gasolina, depois a meio temos o velocímetro e do lado direito temos algumas indicações, desde travões, óleo, temperatura, disparar quando o carro aquece demasiado. Portanto, há aqui assim uma série de elementos a aparecer. Temos então o comando de luzes aqui, a abertura do ar, a solfagem que funciona perfeitamente, funciona em condições, e temos um rádio. O rádio também está a funcionar, impecável. Não é um carro grande, mas é um carro com alguma habitabilidade, é um carro bastante interessante. O acesso ao banco de trás, super fácil, tomba ao banco da frente e estamos sentadinhos no banco de trás. Os bancos são bastante confortáveis, o material é bom, nunca foi estufado, isto é original. 4 velocidades, mais a respectiva marcha atrás. E há aqui uma coisa que eu ainda não percebi o que é isto. É esta mudança pequenina, é este manípulo pequeno, que eu não sei o que é isto. Se alguém souber o que é isto, diga-me alguma coisa, eu não percebo. Já me disseram, isso é para a condução na neve, é para o carro. E a verdade é que se eu ligo isto o carro fica em ponto morto, não anda. Não sei para quê, condução na neve em ponto morto, não faz sentido. Não sei o que é isto. Vamos passar então à parte exterior do nosso Saab 99. Vamos lá, pessoal. Então, vamos abrir aqui o capô do nosso 99 e aqui está o nosso motor Triumph, 1700 cm3, com o tal carburador Zenith Strongberg alterado, 86 cavalos, com a respectiva caixa de velocidades aqui acoplada, de 4 velocidades, como vos disse há bocadinho, e é isto que temos aqui debaixo do capô. Uau! Aqui à frente está o símbolo da Saab, como é óbvio, é o lugar dele. Mas há aqui um facto engraçado em termos de design. Se repararmos aqui o para-choques segue um bocado a linha do símbolo. Reparem, as ventoinhas aqui, duas ventoinhas aqui, e o para-choques
é a asa do avião. Reparem lá, zunga, zunga. É ou não é? O nosso Saab visto de lado faz-nos lembrar um pouco o design de um avião, a silhueta de um avião. Reparem, não é? Tem aqui alguns traços da aeronáutica. A Saab está ligada ao mundo da aviação, por isso é normal que transportassem isto para os carros. Jante 15, travões de disco à frente e travões de tambor atrás. Alguns cromados para salientar algumas partes interessantes do nosso 99. Estas faixas brancas que nós vemos nas rodas, fui eu que lhes pus, a verdade é essa. São umas bandas que se compram à parte de borracha, portanto não é tinta, ela é posta sobre o pneu e depois, juntamente com o pneu, entra na jante sob pressão e, portanto, nunca sai daqui. E é isto, vamos continuar o nosso test drive, bora lá! É um carro que nos transmite uma sensação tranquila e prazerosa de condução. Não é um carro nada nervoso, é um carro bastante seguro, um carro que trava super bem e sentimos-nos seguros a conduzir este carro. A posição de condução é um bocado estranha. A posição de condução é muito descaída para a direita porque a calha da roda da frente entra dentro do habitáculo de forma muito vincada e o que faz com que os pedais estejam descentrados para a direita. Então nós estamos quase como numa espreguiçadeira, olha lá. Pois é! Este Saab 99 vem equipado com o conhecido circuito duplo diagonal de travagem, o que reduziu o risco de ficar sem travões na eventualidade de uma avaria no sistema de travagem. A Saab foi também o primeiro fabricante a incluir reforços laterais nas portas. Foi durante muitos anos o único fabricante a oferecer esta proteção. O nosso 99 está recheado de pequenos pormenores, tanto estéticos como de segurança. E o que mais me chamou a minha atenção e o que eu achei bastante interessante é o canhão de ignição. O canhão de ignição não está na coluna de direção, pessoal. O canhão de ignição está aqui, entre os dois bancos. E a verdade é que se mantém, até que eu saiba, que eu tenha conhecimento, esta característica manteve-se nos Saabs até ao 93 Aero, qualquer coisa assim, do início dos anos 2000. Não sei se depois se manteve, mas foi uma característica que para mim marcou este carro. O canhão de ignição aqui no centro. E não é por uma questão estética que está aqui, é por uma questão de segurança, porque para os nórdicos, para os suecos, era extremamente complicado o canhão de ignição estar aqui na coluna de direção. Porquê? Porque num acidente, como são pessoas tão grandes, batiam com os joelhos nas chaves e nos canhões de ignição e partiam os joelhos. Portanto, pessoal, esta gente podiam-se partir todos num acidente, bater com a cabeça no volante, deslocar o ombro, partir costelas, pernas, mas partir joelhos no canhão de ignição, pá, desculpa lá, mas isso é que não. Joelhos, a segurança dos joelhos para os nórdicos sempre esteve em primeiro lugar. Por isso, o canhão de ignição é ali. Em 19 anos de existência da Saab, o nosso 99 foi o primeiro Saab completamente novo a romper com a filosofia de design e mecânica de modelos anteriores. E este Saab 99 inspirou toda a linha de design dos modelos desta marca até ao final dos anos 90. Mas este motor tinha uma alteração no carburador. Olha, sempre o abdominal ativo. Isto é para trabalhar o abdominal enquanto se grava. Mas onde é que nós íamos? O acesso ao banco de trás faz-se fácil.
Caralho. O acesso ao banco de trás faz-se facilmente, é tombar o banco da frente e entramos para